Olá, Rafael, boa noite. Eu me chamo Bruno, sou de Morro da Fumaça, Santa Catarina, e tenho 23 anos. E quando esse fato se iniciou, eu tinha 18 anos na época. Morro da Fumaça é um município calmo e tranquilo que fica ao sul do estado. A cidade é muito bela, tem várias florestas e muita região verde. Desde criança, eu tinha um amigo que se chamava Mateus e sempre fomos melhores amigos e fazíamos tudo juntos. Até que quando tínhamos 15 anos, a sua mãe morreu de um ataque cardíaco. Então, o seu pai vendeu a casa na cidade e foram morar em uma fazenda que era do seu falecido pai e avô do meu amigo Mateus. Bem, a nossa amizade não terminou aí, pois eu sempre ia para a fazenda passar o final de semana com o meu amigo. Até porque, como era área rural, ele não tinha amigos lá da idade dele. A fazenda ficava nos arredores de uma cidade vizinha, um local bastante ermo e à margem de uma rodovia federal. E no dia em que começou essa história, chegamos lá bem cedo. Como de costume, pois quando ele vinha para a cidade com seu pai na sexta-feira, eu voltava com eles para a fazenda. A casa grande ficava um pouco distante da rodovia e não havia nada por perto, exceto a casa do caseiro, que ficava a algumas distâncias. E nesse dia ele não estava, tinha ido até a cidade. A casa grande era uma construção muito simples, com uma grande escadaria na frente, porque embaixo ficavam os aposentos, onde antigamente era a senzala. Essa parte tinha sido fechada com tijolos e ninguém entrava lá. Passamos o dia tomando banho de rio, brincando, tocando violão, mexendo com as vacas e nos aventurando por dentro do mato no terreno da fazenda. E do meio para o fim da tarde, voltamos para a casa grande para continuarmos as nossas conversas e brincadeiras. A casa consistia numa grande varanda que percorria a casa pela frente e pelos lados. Havia uma grande sala, um corredor e no final deste, uma enorme sala de jantar ladeada por 4 quartos, sendo 2 de cada lado. E no final ficava a cozinha. Não havia área de serviço, porque atrás da cozinha ficava um enorme galpão, onde o seu pai guardava a velharia e coisas como serra elétrica, carrinho de mão, cadeiras velhas, essas coisas. A fazenda ficava bem próximo à floresta. E sempre que eu ia para a sua casa, eu escutava sons estranhos vindo da floresta à noite, como gritos e até mesmo choro. E sempre que eu perguntava para o meu amigo, ele dizia não ouvir nada. Um certo dia que passei ali na fazenda com o meu amigo, era tarde da noite e ele dormia profundamente. Então, comecei a ouvir aqueles gritos esquisitos que pareciam de choro ou lamento, eu não sei explicar. Eu me levantei da cama e fui até a cozinha, pois o som vinha próximo daquele lugar. Ninguém estava acordado, pois não havia nenhuma luz acesa. E lá fora ainda estava bem escuro, pois como era inverno, e o inverno nessa cidade, à noite, fica mais escura que o normal. Tentei então acender a luz da cozinha, ainda ouvindo o som daquele choro. Porém, não foi surpresa a luz não acender. Ela apenas piscava, mas não acendia totalmente.
E isso é até normal, pois eram aquelas lâmpadas compridas, fluorescentes, e quando está muito frio, elas não acendem de primeira. E mesmo com a luz piscando, eu ainda estava ouvindo aquele barulho vindo lá de fora. Mas o estranho foi que no momento em que a luz se estabilizou, aquele som lá fora parou. E como eu ainda estava sonolento, eu resolvi voltar para a cama e nem dei tanta importância depois que o barulho parou. Mas para minha surpresa, quando eu me deitei novamente, o barulho recomeçou. Mas desta vez não parecia ser aquele choro esquisito. Desta vez pareciam ser urros. Ah não, aí já era demais. O meu sono já tinha dado adeus naquele momento. Eu resolvi não ligar para aquilo, pois deveria ter uma explicação bem lógica. Então, eu me cobri com o cobertor e fiquei ali até o dia amanhecer, e só assim eu consegui pegar no sono. Comentei o fato com o Matheus na manhã seguinte, mas ele pareceu não se importar. Então, o resto do dia se passou normal, e no domingo eu voltei para a minha cidade. E no outro final de semana, quando eu voltei para a fazenda do meu amigo, ele me disse que algo estava acontecendo em sua casa, e que tudo que eu tinha presenciado antes, como os barulhos vindo da floresta, era tudo real. Ele apenas fingia não ouvir, porque ele acreditava que se não notasse, aquilo ia embora. Mas acontece que tudo aquilo ficou pior. Na noite de sexta para sábado, na fazenda, sentamos na cama perto da janela do seu quarto e ficamos jogando futebol de PlayStation 4, enquanto conversávamos, pois na fazenda não havia sinal de celular e nem internet. E foi aí que começamos a ouvir os barulhos estranhos vindo da floresta. Ficamos com muito medo, então decidimos abrir a janela e espiar para ver o que era aquilo. Entre a sua casa e a floresta havia uma grande área aberta, e podíamos ver vagamente a área aberta por causa da luz da lua, mas não podíamos ver além da escuridão da floresta. E de repente, uma grande criatura humanoide que parecia um grande lagarto, aquilo saiu de dentro da floresta. Ele possuía longas garras em suas mãos e os seus olhos eram vermelhos. Ele esticava a boca, jogando a cabeça para trás e produzindo aquele som de choro e grito ao mesmo tempo. Ficamos em choque presenciando aquela cena. Então, eu gritei um pouco alto, fazendo com que a criatura nos percebesse. E mesmo aquilo estando a uns 200 metros de nós, ele escutou o meu grito abafado. Então, aquilo simplesmente ficou invisível. Sim, ele não desapareceu, ele ficou invisível, pois deu para ver ele sumindo aos poucos como se camuflasse. E isso foi o bastante para nós trancarmos a janela, apagarmos as luzes e ficarmos em silêncio até pegar no sono. E no dia seguinte nos questionávamos se realmente tínhamos visto aquilo mesmo ou se era apenas a nossa imaginação. Então, sendo as pessoas curiosas que éramos, decidimos sair para a floresta e procurar por pistas daquilo. E seja lá o que fosse, encontramos uma estranha árvore arrancada, com um monte de buracos no chão, e dentro dos buracos haviam ossos de animais. Ali próximo havia uma gruta, e quando nos aproximamos, ouvimos uma respiração pesada vindo de algum lugar de dentro da gruta. Bem, naquele ponto já estávamos com muito medo. Então,
voltamos bem rápido para casa. Algumas semanas se passaram e o meu amigo não ouviu mais nada. E eu voltei para a fazenda dele apenas 2 meses depois. E quando eu voltei, ele me contou que aquela criatura que vimos não era a nossa imaginação, pois aquilo ficou muito surreal. A cada noite que se passava, a criatura se aproximava mais da fazenda, inclusive chegando a matar um dos bois do seu pai, deixando o animal totalmente sem sangue no corpo. Ele disse que eu não precisava me preocupar, pois o seu pai e alguns amigos procurariam na floresta o animal que fez aquilo com o boi. Esquecemos o assunto e depois resolvemos fazer trilha de bicicleta. Então o Matheus me emprestou uma bicicleta e me pediu para pegar uma das suas bicicletas no galpão dos fundos. Eu fui até lá, mas ao pegá-la, eu senti que algo me observava. Olhei para a floresta, mas não vi nada. E de repente, eu ouvi um barulho estranho, literalmente acima da minha cabeça. Nesse momento, eu já havia saído do galpão. E quando olhei para o telhado, que estava a apenas 7 pés do chão, eu vi aquela mesma criatura sentada no telhado a poucos metros do meu rosto. Eu entrei em pânico. A coisa se pôs de ponta cabeça e gritou na minha cara. Eu corri de volta para o galpão e bati a porta em seguida. O meu amigo correu para o galpão da casa para ver o que tinha acontecido. E eu entrei em pânico. Mandei ele trancar tudo. Então, nós nos trancamos lá dentro e esperamos que o seu pai voltasse. E isso era por volta das 18 às 20 horas. Eu não me lembro exatamente, mas eu sei que era perto da noite. O seu pai estava na floresta com amigos e empregados, procurando o animal que matou seu boi, mas sem sucesso. E depois que ele voltou para casa, contamos a ele o que aconteceu. Ele e 2 dos seus amigos e nós vimos aquela mesma criatura à distância, apenas na beira da floresta. E quando eles começaram a atirar, a coisa correu e ficou invisível. E nós não tínhamos explicação para aquilo. O tempo foi passando e foram aparecendo mais animais mortos. E detalhe, sem nenhuma gota de sangue no corpo. O seu pai procurou respostas para aquele estranho fenômeno e um amigo disse para ele que aquilo talvez fosse o chupa-cabras, uma criatura alienígena, e que talvez isso não fosse parar. Bem, o certo é que eu nunca mais quis voltar naquela fazenda. O pai do meu amigo presenciou a criatura algumas outras vezes, mas acabou desistindo da vida no campo devido àquele ser horrendo e voltou para a cidade. Já se passaram 5 anos desde que isso aconteceu, e agora eu tenho pesadelos com aquele ser até hoje. O meu amigo voltou para a cidade de Morro da Fumaça e o seu pai o proibiu de tocar nesse assunto, pois as pessoas iam chamá-los de loucos. Até porque pessoas da cidade pequena têm o hábito de fofocar muito. Bem, Fael, eu não sei o que era aquela criatura e nem o que aquilo queria, mas posso dizer que foi a coisa mais horrenda que eu já presenciei em toda a minha vida. Alguém mais testemunhou algo assim? Boa noite.